Ai, vocês não vão acreditar. Depois de uns 20 minutos aqui falando, foi que eu percebi que o microfone estava desligado e que não ia ficar legal de jeito nenhum. E aí, lá vamos nós para a segunda tentativa. Enfim, faz parte aí do processo. Mas aí a gente tem que respirar fundo e ver se vai ficar igual ou melhor a forma como a gente falou antes. A vontade que dá era de botar do jeito que tava, mas não vai rolar não. O áudio sem um microfone bom não fica legal. Mas enfim, vamos lá, respira fundo, vida que segue. E aí, pessoal, meu nome é Everton, sou pastor, você está aqui no Teologicamente e hoje nós vamos falar sobre literatura e teologia. Claro que assim, não é um assunto que eu vou esgotar hoje, mas eu quero tratar de uma obra específica de um autor que eu sou muito fã, que é o grande Dostoiévski. Se você não conhece, conheça, se nunca leu, leia, vale muito a pena. Claro que não é uma leitura assim fofinha, simples, talvez vai exigir um pouco mais de você, mas eu quero começar por ele e, claro, minha vontade vai ser fazer vários vídeos também tratando dessa temática, sempre com outras obras e aplicações aí para nossa vida. Mas enfim, nós vamos falar sobre Notas do Subsolo, esse livro fantástico aí do grande Dostoiévski, que vale muito a pena você conhecer. Então, assim, se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Vá lá, compartilhe aí com as pessoas nas suas redes sociais, se você já conhece nosso conteúdo, né? E aí você percebe, mais uma vez, que eu esqueci até de deixar os slides no ponto. Eita, que hoje eu gravei vários aqui juntos, a mente fica daquele jeito. Mas enfim, vamos lá. Então, como eu ia dizendo, a gente está falando aí sobre Dostoiévski, esse autor grandioso, gigante do século XIX, extremamente atual, justamente por tratar das questões humanas aí. Então, ele hoje é estudado, mencionado, vários artigos, vários estudos, várias teses feitas sobre ele, suas ideias e suas obras. Esse livro, que é o mesmo que eu tenho aqui, é a versão de bolso aí da editora Nova Fronteira, Notas do Subsolo e o Grande Inquisidor num livro só, da coleção Clássicos para Todos. Né? Essa obra de Dostoiévski ela é de 1864 e é fantástica, principalmente numa época onde as pessoas estão muito iludidas consigo mesmas e é vendido muito essa ideia do homem se salvando do homem bonzinho. Dostoiévski vai na contramão disso. E quando a gente pega um pouco da literatura para falar de assuntos teológicos, é porque a literatura ela acaba espelhando essas verdades. Então, o que é que acontece? Às vezes, ao invés de eu falar de assuntos teológicos de forma mais técnica, mais pesada para uma pessoa que não está acostumada, por exemplo, eu posso, sei lá, sugerir uma obra, uma leitura onde você vai entender aquela ideia sem aqueles termos todos. Então, por exemplo, se eu quiser falar sobre o homem pecador, a natureza humana, não tem obra melhor fora da Bíblia, obviamente, do que essa da Nota do Subsolo, aí do grande Dostoiévski. Ela vai trazer um retrato vívido do efeito do pecado no ser humano. E aí, aqui logo de início, no primeiro capítulo, ele já começa dizendo assim, só para você sentir aí o nível da coisa. Eu sou um homem doente, eu sou um homem malvado, eu sou um homem desagradável. E aí ele fala, não me cuido, nunca me cuidei, se bem que estime os médicos e a medicina. Demais, eu sou extremamente supersticioso, bastante em todo caso, para respeitar a medicina. Sou bastante instruído, poderia então não ser supersticioso, mas eu sou. Não, se não me trata é pura maldade da minha parte. Né? Então ele já começa dessa forma, um homem malvado, um homem desagradável, um homem doente, né? Nada fofinho, nada romântico aí. Então a gente já dá para sentir o teor dessa obra, mas que vale a pena conhecer. Então quando você quer pensar na realidade do pecado, basta a gente olhar aí para o homem do subsolo que você vai ter um retrato vívido disso, né? Muito, muito atual disso. Então é importante a gente pensar aí. Aí o que é que vai acontecer? O pecado ele afetou
todas as dimensões do ser humano. Não tem uma parte nossa que não tenha sido afetada pela triste realidade do pecado. Nosso intelecto, nossas emoções, nossa vontade foram afetados. Então é um retrato. Quando você lê e vê eu estou falando o Homem do Subsolo porque o personagem não tem nome mesmo, não tem um nome ali. Ele vai só se analisando na obra e aí você já pega a sacada, né, do subsolo, de se analisar, de ver o subsolo que está dentro da gente. E lá dentro vai ter aquelas coisas que nós realmente não vamos gostar de encarar, nós como nós somos. Então esse homem é um exemplo dessa condição. Ele não consegue agir de forma virtuosa. Mesmo reconhecendo o que é certo, ele não consegue fazer o que é certo porque ele é incapaz, né? Ele tem uma força maior que o impede de agir assim. Então a consciência dele o condena, mas a vontade está cativa ao pecado. E vai levar ele aqui a ações autodestrutivas e contraditórias. É o retrato nosso. Então, quantas vezes nós nos destruímos com ideias, pensamentos, ações, nosso próprio orgulho? A gente vai entrando por caminhos errados. Muitas vezes até o próprio desejo de vingança, né? Que você pensa, vou destruir o outro que me fez mal. Aí você mesmo se destrói. Seu próprio orgulho, uma pessoa te dá conselhos, mas você acha que você se basta e você vive do jeito que você quer, e aí você quebra a cara. E quantas vezes você entra em contradição, faz discursos bonitos, fala que defende isso, que concorda com isso, mas depois você mesmo se vê fazendo contra aquilo, aí você entra naquele lema, né, muito fajuto do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, e aí o ser humano vai sendo essa pecinha andando aí no meio do nada, sem rota e se bananando cada vez mais. Então tudo isso a gente percebe aí. A gente lembra de Romanos 7, 15 e 20, onde Paulo vai descrever a luta interior entre o desejo de fazer o bem e a incapacidade de fazer o bem. Então, o ser humano, por isso que a gente sabe o que é certo, mas a gente faz o que é errado. Então, tem leis, regras, a própria consciência humana, o próprio homem cria suas regras ali e ele mesmo vai quebrar, não vai obedecer, justamente por conta dessa tendência, é incapaz de realizar. Então essa ideia do homem bonzinho, que nasce bonzinho e tal, ela não é muito bem aceita, vamos dizer assim, quando você lê as obras como essa, que vai mostrar a nossa realidade, a nossa miséria, a nossa tristeza, vai mostrar que dentro de nós não tem nada bom. Isso harmoniza perfeitamente com a doutrina das Escrituras, mostrando que não há nenhum que não peque, que faça o bem. Então essa é a condição do homem do subsolo, essa é a condição do homem sem a redenção, sem a salvação em Cristo, é miséria. Então se você também for aí no seu subsolo se analisar, e olha que na nossa época isso se torna mais raro, porque a gente está o tempo todo consumindo e se distraindo aí no entretenimento infinito, a gente acaba não se analisando, não, e deixa o subsolo lá bem fechadinho, coloca um cadeado e tentamos viver nossas vidas como se nada daquilo existisse. Então, o livro, que é pesado, essa análise que ele vai fazendo, desnuda bastante a alma humana nesse desejo, nesse desespero aí, sem Deus. E aí, então, vem o homem do subsolo, ele vai personificar essa tensão, a consciência moral e a incapacidade de viver de acordo com ela. Então, ele sabe o que é certo, mas ele não consegue viver e fazer o que é certo. Ele não tem esse poder em si mesmo. Por isso que o ser humano é capaz de construir belos discursos e ao mesmo tempo viver de forma completamente contrária a eles, porque não consegue. Não consegue. Há uma incapacidade, os desejos são mais fortes e todos nós temos dentro de nós um monte de coisa ruim. Às vezes nós não queremos admitir, ou a gente cria uma imagem ilusória da gente, da realidade, que muitas vezes a gente só acorda quando acontece algo, a gente quebra a cara. Mas o homem do subsolo, ele sabe da sua alienação, sabe que o seu ódio é irracional, mas ele não pode escapar deles. E ilustra muito a escravidão da vontade humana ao pecado. Então, assim como o homem do subsolo, nas escrituras vai mostrar que nós somos escravos do pecado. Os nossos desejos mandam em nós. Por isso que a tendência hoje é viva, seja o que você quiser, siga o seu coração,
é, é muito perigoso. Seguir o nosso próprio coração, as nossas inclinações, os nossos desejos, é extremamente perigoso. Justamente porque nós não somos perfeitos. Nós temos uma capacidade terrível para o mal. Quer a gente queira admitir, quer não. E mesmo a pessoa mais fofinha, mais bonitinha, no subsolo dela tá lá um monte de coisa ruim. Então a própria Bíblia leva a gente a essa percepção aí, essa condição. E aí o homem do subsolo, ele vive um estado de isolamento autoimposto. Ao mesmo tempo que ele tem um desejo por conexão, e a cara, né, do nosso tempo, todo mundo nessa conexão toda, internet, rede social e tal, mas isolados. E aí muita gente, eu prefiro um animal do que um ser humano. Os pets, né? Eu costumo sempre brincar, digo, olha, às vezes o cachorro ali é muito considerado porque ele não fala a verdade na sua cara, ele não abre logo o jogo para você. Ele simplesmente está ali do seu lado, quer você trate ele bem ou mal. Ele é seu amigo para qualquer hora, vamos dizer assim. Mas se ele falasse, se ele te dissesse as verdades, você já não ia tratar ele da mesma forma. Então, esse homem aí, que exemplifica a humanidade no geral, tem o desejo de se conectar, mas ele não, ao mesmo tempo, se isola. Ele afasta as outras pessoas. É uma marca da nossa natureza caída. Né? Nós somos seres que desejamos as coisas, mas não funciona. Na nossa cabeça a gente faz todo um plano muito bem construído, mas na prática a coisa não sai como a gente imaginou. Então o homem do subsolo é incapaz de amar ou se relacionar de forma saudável. E a gente percebe, né, cada vez mais nesse tempo de modernidade líquida, né, usando a linguagem do Bauman, tudo muitas amizades não duram mais, os casamentos, os namoros, enfim, tudo muito desmanchando. As pessoas cada vez mais destroem os relacionamentos, as famílias quebradas, as pessoas afetadas, isso afeta a vida dos filhos, da sociedade e vai desmoronando. Então a sociedade que fala de amor, pregou o amor nas novelas, filmes, aquela coisa toda, vamos nos amar, mas é um discurso que não se sustenta porque você vê a hipocrisia, você vê a falsidade, você vê as pessoas utilizando o outro como se fosse um mero objeto, você vê as pessoas traumatizadas, você vê as pessoas afastando as outras ou não criando vínculos porque já se decepcionaram, e vai virando uma bola de neve. E aí você vê a questão do orgulho, não tem perdão, não tem amor real. É pura fachada. Né? E esse homem no subsolo ele é incapaz de amar e se relacionar de forma saudável. E o ser humano, depois do pecado, sem Deus, a mesma coisa. Ele não consegue se relacionar de forma saudável. A natureza caída vai levar a sabotar qualquer possibilidade de redenção. O seu maior inimigo, o meu maior inimigo, nosso maior inimigo, é o nosso próprio coração. É a nossa própria natureza caída, que em algumas traduções bíblicas chama de carne, mais antigas, mas as mais modernas já trazem a natureza caída, ou seja, aquela parte nossa ligada a Adão que é rebelde contra Deus. E aí a gente estraga a gente mesmo. É por isso que a gente vai ter uma série de compulsões, de desejos desordenados, de fazer coisas que nos destroem, ir para lugares ruins, agir de forma ruim, que afeta a gente mesmo. E aí a gente vai afastando, sabotando, autossabotagem, né, como usa em algumas linguagens aí modernas. Então isso ilustra a verdade teológica de que sem a graça comum especial, o ser humano é incapaz de superar a sua inclinação para o mal. Não consegue. É por isso que todos os projetos que já surgiram na humanidade, de criar uma humanidade fofinha, bonitinha, né, estilo a música do John Lennon, Imagine All the People e tal, ela fracassa e vai fracassar porque o ser humano tem a tendência ao mal, tem a tendência ao pecado, ao errado. Então o ser humano adoecido espiritualmente, emocionalmente, adoecendo outros, e toda uma sociedade construída nisso, e quem vai chegando vai entrando nisso, e aí aquela bola de neve que se não fosse a graça de Deus seria impossível de ser destruída e nós nos destruiríamos com muita facilidade. Então, quando você olha ao redor, toda a miséria humana, todas as coisas acontecendo, elas vão nascer aonde? No subsolo. É como Jesus mesmo me ensinou, é do coração humano que procedem os maus desígnios. Né? Jesus já tinha adiantado a questão há muito tempo.
Então, é daí que sai, é do subsolo que sai. Por isso que o subsolo a gente tem que estar em constante vigilância aí, porque tudo pode sair de lá, tudo pode acontecer. E aí então a recusa do homem do subsolo em aceitar ajuda, o amor vai refletir a resistência humana à graça divina. Nós não gostamos naturalmente de ouvir a palavra de Deus, de buscar as coisas de Deus. Pelo contrário, a nossa tendência natural é criar uma barreira, é de zombar, é de ridicularizar, é de não querer entender. A gente simplesmente cria ideias na nossa cabeça e a gente foge. A gente fica com raiva de Deus, ou a gente não quer acreditar nele, ou a gente não dá crédito ao evangelho, justamente porque a nossa inclinação é ante Deus. Não é natural para o homem amar Deus. É natural para o homem se fazer Deus, se inclinar diante de si e buscar a salvação por si mesmo. Isso é o natural. O que não é natural é o indivíduo se enxergar como pecador miserável, nesse sentido aí do subsolo escancarado diante de Deus, e aí então buscar a redenção à luz em Cristo. Então o ser humano ele prefere permanecer no seu estado de miséria e admitir sua dependência de algo ou alguém fora de si mesmo, o que é muito comum. Então ele prefere ficar nesse estado do que buscar ajuda de fora. Aonde? Eu me basto, eu consigo. Hoje está muito comum, né? Você consegue vencer seus desejos, você vai ser uma pessoa virtuosa, você vai conseguir, enfim, todas as ideias que o ser humano cria e vai criando aí, de dizer eu me basto, eu consigo, eu sei tudo, eu entendo tudo. Né? Aquela ilusão de que eu consigo dominar. E hoje tem muita gente que vê, às vezes, um vídeo ali rápido e já acha que entende tudo. Se coloca como melhor do que os outros, mais inteligente que os outros. E tá na mesma miséria que os outros, né? O homem do subsolo, ele traz muito essa questão. E ele não quer depender de um ser superior, ele não quer prestar contas a ninguém, ele quer ser sozinho, mas ao mesmo tempo ele não consegue se salvar, ele não consegue se bastar. Então é uma metáfora muito poderosa aí na obra da resistência humana ao Evangelho. O Evangelho é para ser pregado, mesmo para aqueles que não querem ouvir. Vai haver uma resistência, todos nós temos uma tendência a resistir ao Evangelho, é natural. Então, quando a gente prega que alguém não quer ouvir, é o natural do ser humano. Quando você vê o homem zombar de Deus, da palavra de Deus, é o natural do ser humano. Natural no sentido do homem pecador, do homem depois da queda, do homem depois de se rebelar contra o seu Criador. Infelizmente, é o natural. E aí tem que ter um poder sobrenatural para que convença o homem do pecado, da justiça, do juízo e o faça se voltar para Deus, saindo dessa condição miserável como a gente vê aqui. E o homem do subsolo, ele está ciente da sua própria maldade, né? Da sua irracionalidade. Nós fazemos coisas e agimos, né? Não tem uma razão para aquilo, ele não consegue nem ter uma explicação. Só vai os desejos nos comandando. Então ele não tem poder para mudar a si mesmo. Mesmo que crie ali o melhor sistema de educação e as melhores ideias e tal, ele não vai ter poder para mudar. Não vai ter poder para mudar. Então isso vai mostrar a tensão entre o que é a graça comum de Deus, que dá a consciência, que faz o homem saber o que é errado, que faz ele sentir o peso, né? Mesmo que às vezes ele não entenda, a culpa que é colocada justamente quando se faz algo errado, é algo que Deus colocou em todos os homens, e a necessidade da graça especial, ou seja, a única que pode redimir. É a luz de Cristo. Cristo vai se colocar como a luz do mundo, que ilumina a todos os homens aí. Então, é isso que a gente percebe aqui, né? A condição do homem pecador, sem Deus, né? Que quando vai olhar para o subsolo só tem coisa ruim, só tem miséria, contradição, medos, traumas, decepções, consigo, com os outros. É o homem que se sabota, que se destrói, que não quer conta com o que é bom. Essa é a condição do homem no geral. Por isso que a obra de Dostoiévski ela vai ser sempre atual, porque a condição do homem sem Deus é sempre essa. Ao mesmo tempo que Dostoiévski não trata muito de esperança nessa obra, mas ele vai ter várias outras obras que ele traz isso, os irmãos Karamazov, o próprio Crime e Castigo, a gente vê ali a questão de redenção e graça envolvido. Mas a gente vai lembrar de Cristo, olhar para essas obras e pensar em nós, nos enxergar também como esse homem do subsolo, deve nos levar ao desespero, em primeiro lugar, pela nossa condição, triste condição de
criaturas que se rebelaram contra o seu Criador e se acham demais e só se afundam mais, mas ao mesmo tempo a esperança do Evangelho, que pode iluminar o mais duro, o mais fechado dos subsolos. A luz de Deus, quando ela invade o nosso ser e faz com que a gente enxergue e corra para Cristo, é que faz com que o nosso subsolo deixe de ser um lugar de miséria total e se torne ali um ambiente onde a esperança, o florescimento da graça, do perdão e do amor podem acontecer. Então lembra, Jesus é a luz do mundo. Quem o segue jamais andará em trevas. E se você se percebe assim, pense na verdade de Cristo. Né? Se você se enxerga aí como esse homem se identifica, assim como eu me identifico muito com esse homem do subsolo, a esperança é sempre Cristo. A esperança é sempre a salvação através do Evangelho de Cristo. Então essa é uma obra que teria muitas outras nuances para a gente trabalhar, vários outros aspectos que a gente poderia trazer. Esses foram apenas alguns relacionados à questão do pecado. Então se você gostou desse vídeo aí, curta, compartilhe. Não esquece de se inscrever no canal, ajuda o canal a crescer. Se você quer ver mais vídeos como esse, de indicações e análise e interação com obras literárias e a teologia, coloca aí embaixo. Né? Então, promova aí as boas ideias e vamos tentar criar um pedacinho da internet como uma coisa melhor. Então, beleza, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Um abração. Deus abençoe.